Filipenses capítulo 1, versículo 10. Mas para a gente entender o versículo 10, precisamos ler o versículo 9 e também o versículo 11. Então nós vamos ler a partir do verso 9, 10 e 11, que na realidade é uma oração do apóstolo Paulo. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Versículo 10, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém? Encontraram aí o que na verdade importa? Eu não encontrei, mas me parece que é no versículo 10, porque você tem que ler uma outra tradução, talvez na NVT, você vai encontrar exatamente de onde foi extraído o tema. Versículo 10, para aprovardes as coisas excelentes, para vocês experimentarem o que na verdade importa, e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos a tua graça, a tua orientação, que nesta noite, Pai, o Senhor em nosso espírito fale profundamente, para que a tua palavra de fato encontre lugar perfeito no nosso coração, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém? O que na verdade importa, queridos irmãos, nesta noite estou aqui para falar com vocês sobre como descobrir a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida, e você se manter fiel dentro da vontade de Deus, e além disso, suportar todas as adversidades da vida. Então nós vamos aprender a caminhar nesse tema aqui, tudo bem? Então vamos lá, o que na verdade importa é a nossa vocação. Gostaria que você pensasse na vocação do seu chamado. Quantos aqui, jovens, adolescentes, homens, mulheres já casados como o irmão Francisco aqui, quantos já sabem da sua vocação, do seu chamado específico e já estão atuando? Se já descobriram, se já estão atuando, quantos já descobriram? Quantos já sabem perfeitamente qual é a sua vocação, qual é o seu chamado? Irmão Francisco, quem mais? O irmão lá atrás, do louvor lá na Betânia, né? Quem mais? Ali o irmão ali, da camisa graça com a cruz. Ali o pastor Raimundo Cruz, né? Glória a Deus pela vida de vocês. Quantos ainda não sabem qual é a sua vocação, o chamado específico para a sua vida? Quantos não sabem? Levante a mão. Mas está errado o negócio, né? Porque eu falei que quem já descobriu, alguns levantaram aqui, e agora quando eu falei que não, para quem ainda não descobriu, nem todo mundo levantou a mão, então tem alguma coisa errada. Vocês estão com preguiça de levantar a mão então, mas deixa para lá. Mas vamos caminhar nesse tema aqui nesta noite. De início eu quero falar para você que Deus já posicionou a sua vida nele. Cristo, ele já te chamou, Cristo já te posicionou, e você já está posicionado no mundo espiritual. Amém? Glória a Deus. Você já está posicionado em Jesus Cristo, e você está posicionado diretamente na presença de Jesus. Amém? E não tem um local mais específico para você de fato entender o seu chamado, a sua vocação, se não é na presença de Jesus. Então, se você ainda não sabe qual é a sua vocação, qual é o seu chamado, você precisa continuar na presença de Deus. Você precisa continuar de prontidão na presença de Jesus, porque é daí que vem a sua vocação, que é daí que vem diretamente o seu chamado específico para você atuar exatamente dentro da vontade de Deus. Você sabe de um texto da palavra de Deus, quando diz que Deus satisfará os desejos do nosso coração. Mas quando isso vai acontecer? Quando de fato você estiver exatamente posicionado diante da presença de Deus. Fora disso,
você talvez não vá descobrir a sua vocação. Você não saberá especificamente qual é o seu chamado. Queridos, há uma luta para todos nós, seres humanos, descobrir qual é a nossa vocação, descobrir qual é o nosso chamado. E nós, quando nos convertemos, nós também temos este anseio para saber qual é a nossa vocação. Quantos já fizeram essa pergunta para saber qual é a sua vocação? Quantos já fizeram para Deus? Deus, qual é a minha vocação? Tem muita gente aí que já perguntou para Deus, qual é a minha vocação? Qual é o meu chamado? E de repente, você começa a ver na igreja pessoas que já estão posicionadas. De repente você começa a ver na igreja jovens que já são chamados para alguma área específica. E de repente você vê as pessoas fluindo dentro desse chamado. E você olha e o teu coração começa a bater mais forte. E de repente você se emociona com o chamado alheio. E de repente você está ali desejoso. Deus, me mostra qual é o meu chamado. Deus, me revela qual é a direção que o Senhor tem para a minha vida. E nós ficamos neste embate com Deus. Mas nós precisamos de fato entender que Deus já nos posicionou. Possa ser que você saia nesta noite daqui não sabendo qual é a sua vocação, qual é o seu chamado. E quando eu falo assim, chamado específico, possa ser que você não saia sabendo desse chamado, mas de uma coisa importa. Qual é que importa? É permanecer na presença de Deus. É ficar posicionado na presença de Deus. E isso é o que importa. Mas eu poderia até me arriscar a dizer que se você permanecer posicionado na presença de Jesus, o teu chamado específico você saberá. Enquanto nós, de fato, estivermos posicionados em Cristo e desejando, de fato, saber a nossa vocação, Cristo vem e nos traz a informação correta e nós andamos alinhados com a vontade de Deus. Aleluia. Você quer saber então o que o Senhor quer para a sua vida? O que você precisa fazer e seguir exatamente dentro daquilo que Deus planejou para a sua vida? Você precisa manter o seu coração no que Deus já preparou para você. Você sabe também que está escrito na palavra de Deus, que Deus, Ele já separou algo para nossas vidas. A irmã citou que estava aqui ministrando. Ela falou de Jeremias, da passagem de Jeremias, quando Deus nos separou desde o ventre materno. Irmã Auricélia, Cristo já nos separou para algo. Cristo já posicionou nós para alguma direção que nós precisamos seguir dentro do chamado inicial, chamado de salvação para nossas vidas. Por isso, queridos irmãos, quando você descobre o seu chamado, quando você descobre a sua vocação, você passa a andar ativamente dentro disso que Deus te posicionou e você não cede para nada. Mas eu vou te dizer algo, vai acontecer muitos desafios que pode fazer com que você, uma hora, possa duvidar se de fato é o teu chamado. Gostaria de perguntar para os que levantaram a mão, que já sabem qual é o seu chamado específico. Quantos de vocês já tiveram a dúvida de que realmente era aquele chamado para a vida de vocês? Alguém já teve essa dúvida? Dos que foram chamados? Olha, o irmão levantou a mão. A outra ali também levantou a mão. Sabe por quê? Porque os desafios começam a chegar na nossa porta. E de repente, algo vem na nossa mente para bombardear de informações. E informações contrárias àquilo que nós já estamos andando. Informações contrárias diante daquilo que Deus já mostrou para a gente. Mas a gente sempre quer algo tão específico, tão claro, que é realmente aquilo que nós devemos seguir. E é por isso que muitas vezes nós não experimentamos tanto de Deus, porque nós passamos a duvidar do chamado de Deus para as nossas vidas.
Queridos irmãos, alguns textos da Bíblia são claros, que mostram pessoas que foram chamadas, e principalmente jovens que foram chamados. Eu sou um jovem de 32 anos, que entendi meu chamado com 22 anos de idade. Eu sentia Deus posicionando para alguma coisa, além do que eu já sabia fazer dentro da igreja do Senhor.